Bom, pessoal, estamos de volta com a nossa 11ª aula, aula número 11, aqui do curso de Excel Básico e Avançado da Panda Titã Informática. E hoje eu, Adriano Queiroz, irei apresentar para vocês alguns recursos básicos em relação ao controle de fórmulas de cálculo. Aqui nessa parte de cima da tela, que eu vou ampliar para vocês, tá? Vamos aprender alguns recursos interessantes, como inserir funções de forma didática, quer dizer, de forma assistida. Nós vamos também aprender algumas funções, outras básicas aqui, de diversos tipos e categorias que existem. Vamos também aprender a criar e definir nome para áreas ou posições da planilha. E vamos aprender a fazer checagem de resolução de problemas de erros de fórmulas que muitas vezes podem estar erradas na planilha e a gente passa desapercebido, tá? Além de aprender, é claro, algumas opções relativas à automação de cálculo da planilha, ok? Se ela calcula ou não calcula. Então vamos lá, gente. Inicialmente, nós vamos começar a ver aqui a parte assistencial, que são essas duas opções, inserir função e autossoma, né? Na realidade, está escrito autossoma aqui, mas essa ferramenta ela vai servir para várias outras finalidades, como a gente viu anteriormente já nas primeiras aulas, né? Sobre quando estávamos montando o modelo da planilha, correto? Bom, então, o inserir função é interessante, porque nós já aprendemos que no Excel, toda palavra que executa a automação de um determinado cálculo numérico, como média, soma, são palavras relativas a funções de cálculo. Como, por exemplo, podemos citar, média é uma média de cálculo, então é uma função. Desvio padrão é uma variação entre valores, então também existe uma função no Excel específica para isso. E essas funções geralmente são utilizadas dentro de fórmulas algébricas de equações ou fórmulas mais complexas que você constrói no Excel. Podemos citar aqui, por exemplo, esse 1300 que nós vemos aqui. Ele na realidade ele é uma função. Por que uma função? Porque a gente vê que ele tem aqui, possui a palavra soma. E essa palavra soma é a utilização de uma função automática de cálculo que o Excel tem. Mas o Excel, ele não tem só soma, média, contagem, fórmula algébrica simples e similares. Ele possui mais de 500 tipos de funções diferentes. E quando a gente chegar no ponto de usar a parte avançada, no Excel 2010, nós veremos pelo menos mais de 100 dessas funções avançadas que existem no Excel para o uso do dia a dia nos diferentes tipos de planilha, né? Pois bem, então já sabemos que isso aqui é uma função. E se eu quiser utilizar ou verificar quais funções, outras funções eu posso utilizar no Excel? Para isso eu tenho várias maneiras de fazer. Por exemplo, vamos supor que além da soma, eu queira utilizar uma função nessa posição aqui, ao lado da soma. Só que vamos supor que eu estou precisando de uma função que me calcule o desvio padrão entre esses valores, certo? A pergunta é, será que existe uma função que faz isso? Então, é nada melhor do que usar o assistente aqui no canto da tela, como eu estou marcando ali, para ele lhe ajudar a descobrir se existe ou não existe uma função para isso, né? Bom, como funciona? Funciona da seguinte forma, eu posso vir aqui e inserir função, e ele me mostrará aqui uma tela, onde nessa tela eu tenho um leque de vários tipos de funções que eu posso utilizar, certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher o tipo de função, né? Como o desvio padrão é uma coisa relacionada à matemática, eu vou escolher aqui a categoria de matemática, correto? Automaticamente ele muda a lista aqui inferior para que eu escolha nessa lista inferior qual a função adequada à minha necessidade. Mas como eu vou saber qual é a função adequada? Simples, e basta eu ir clicando função por função e ele vai me dando aqui na parte de baixo, conforme eu mostro na seta, uma descrição de cada das funções que eu estou marcando, né? Então vamos aqui uma a uma, verificar, né? Então até achar alguma que escreva aí embaixo sobre desvio padrão, né? Então deixa eu chegar até ela. Fatorial, graus não é o caso, ímpar, par, eles marred não é. Então você vê que eu estou quase no final da lista, eu já passei do meio. Ainda não achei nada relativo a desvio padrão, né? Bom, é bem provável que talvez essa função
ela não esteja aqui na parte matemática, talvez ela seja uma função estatística, já que desvio padrão é relacionado à estatística. Então nós vamos sair agora do grupo de matemática e vamos procurar em estatística. Vamos lá então, e vamos começar aqui a correr uma a uma da lista para ver se encontramos alguma relacionada a desvio padrão, correto? Então tá aqui, ó, achei a função. Ó. A função se chama desviped. Como diz ali embaixo, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, quer dizer, de uma amostra de valores, né? Bom, o que é legal desta tela, gente, é que a partir dela eu posso já construir a minha função que eu encontrei dentro desta tela de assistente. Se eu der OK aqui embaixo, ou clicar em OK, ele automaticamente abrirá um outro assistente que me ajudará a montar a função. Você pode ver aqui logo ao lado, ó, como eu vou mostrar com a seta, que ele já colocou alguma coisa escrita, correto? O que eu tenho que fazer agora é obedecer ao que ele pede aqui no nosso assistente. Por exemplo, ele está me pedindo aqui a informação num1, que é o grupo de valores número 1. No caso, ele já está me indicando a área de B5 a G5, certo? Mas não é bem a área que eu quero, certo? Na realidade eu quero de F3 até 4, 5, 6, 7, 8, 9, até F10 ou F11, se eu não me engano. Nesse caso, nada me impede de eu vir aqui nesta ferramenta logo ao lado, que permitirá que eu selecione as células que eu quero que façam parte desse grupo de números, né? Como faço isso? Apenas clicando nessa ferramenta e marcando na planilha o grupo de células que eu desejo utilizar. Então irei marcar daqui de baixo até aqui em cima. Como você pode ver, nessa pequena linha já está marcado o grupo, só que ele somou ao outro grupo anterior, como você pode ver aqui, ó, tem o sinal de soma. Nesse caso eu vou apagar toda a informação e marcar novamente. Aqui marcando o grupo, e você pode ver que apenas ficou o grupo que eu marquei. Então tenha muita atenção e cautela ao fazer esse tipo de assistente, porque ele pode somar com o grupo previamente escrito na tela do assistente, né? Feita a seleção da área ou da célula que você quer utilizar, para isso agora basta dar Enter, e ele retorna à tela do assistente com a área ou a célula que você marcou, correto? Pois bem, preenchidos os argumentos que eu quero utilizar, certo? Ele já me dá o resultado aqui embaixo com uma prévia para saber se eu estou realmente fazendo o cálculo certo ou não, certo? Então eu dando OK, ele automaticamente já encerra o assistente e me dá o resultado. Então lá está do lado ali da planilha 421,067945. É o resultado do desvio padrão entre todos os valores que eu selecionei. Então, gente, você vê que o assistente ele permite que você trabalhe em cima de fórmulas e equações para diversos tipos de necessidade, certo? Vamos citar um outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui ao lado desses 5.690, eu gostaria de fazer, calcular, vamos supor, eu quero calcular, não, vamos aqui embaixo, nesse valor do lado. Eu quero retirar a quantidade fracionada desse valor de 316,11, ou melhor, eu quero apenas os 11 centavos, né? Nesse caso, eu teria que fazer uma função que diminuísse a parte inteira desse número dele mesmo. Por exemplo, se eu tenho R$100 e 1 centavo, se eu diminuir R$100, o que sobra é só 1 centavo. Então eu posso fazer uma fórmula que faça a mesma operação nesse valor aqui ao lado. Mas o único problema é que eu precisarei de uma função chamada de valor inteiro, que é uma função que vai retirar a parte inteira desse número, restando somente a parte fracionada, que é os 11 centavos. Nesse caso, eu teria que construir a fórmula assim, igual o próprio valor, a posição dele, eu vou clicar e você vê que o Excel já determina a posição G14, que é a posição do valor logo ao lado. Agora eu irei diminuir esse valor menos da parte inteira dele. O problema é, que função do Excel me resta para que ele extraia somente a parte inteira?
Nesse caso, como eu não vamos fazer de conta que eu não sei qual é essa função, eu vou aqui no assistente de função, correto? E vou procurar na parte de categorias de equações de funções matemáticas. E eu vou procurar alguma coisa relacionada a inteiro. Então vamos lá para a letra I, que deve ter alguma coisa lá. Ó, está aqui, ó, o INT. O INT é uma função que, como diz logo embaixo, arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Resumindo, ele vai apenas mostrar a parte inteira mais arredondada do número, correto? Bom, ao dar OK no assistente, ele mostrará uma outra tela, e nesta tela eu terei que dizer qual é o número que, na realidade, precisa ser arredondado. Como eu não lembro da posição do valor, eu irei usar o mesmo recurso que vimos anteriormente. Eu irei clicar nesse pequeno símbolo ao lado, nesta ferramenta, e irei escolher a posição na planilha, que é essa posição aqui de baixo, do 316. Então, automaticamente marcando essa posição, você vê que aqui na fórmula ao lado, ele já colocou a função que eu escolhi, que é a função INT, ou inteiro, e já botou a posição que eu marquei dentro da função. Então, isso ajuda muito. E se você for para a lacuna de preenchimento aqui de cima e der Enter, você verá que o resultado aqui de baixo já é a parte fracionária. Então significa que a função INT está fazendo a parte correta dele. Ó. Como você pode ver aqui na progressão da fórmula, o inteiro, aqui ó, inteiro de 316 é 316, sobrando apenas aqui embaixo a fração, a parte fracionária. Então, ao dar OK, automaticamente a nossa equação lá de baixo já se resolve. Como você pode ver, ele está mostrando apenas a parte fracionada, né? A parte fracionada. Então, você vê o quanto esse assistente ele pode ser útil para você aprender algumas funções e equações que você não sabe resolver ainda do Excel, ou algumas palavras que são funções que vão lhe ajudar a resolver certos problemas, até mesmo de formatação, porque existem funções que resolvem até problemas de formatação, tá, gente? Então fica aí a dica de como você utilizar esse assistente aqui do lado no canto esquerdo superior, que vai lhe ajudar a descobrir as funções do Excel. Bom, o assistente logo ao lado, que é o AutoSoma, nós já aprendemos que ele funciona de acordo com a seleção que você fizer aí da sua planilha, né? Você seleciona uma área e automaticamente ele vai trabalhar em cima daquela área. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que tem um valor truncado ali embaixo, né? Pronto. Por exemplo, eu vou apagar aqui esses R$1.000, vou deletar. Lógico que isso aqui é uma soma e eu preciso refazê-la, certo? Porque aqui eu vou colocar, digamos, 450, correto? Bom, nesse caso, para me refazer a soma dessa coluna, eu teria que começar a marcar desde a posição do resultado até o conjunto de valores. Quando eu for na função AutoSoma, ele automaticamente já me apresenta aqui várias opções para que eu possa escolher. Se vai ser uma autossoma, uma automédia, uma contagem de números, um valor máximo, um valor mínimo, e ainda te dá o famoso assistente, que é o mais funções, que é o equivalente àquele que nós acabamos de ver, né, gente? Então, no caso, eu vou pedir para fazer uma autossoma. Eu irei escolher aqui soma. Você vê que lá embaixo, ó, o valor automaticamente já foi somado, corretamente somado. Bom, nesse caso, eu posso utilizar a mesma função lá da autossoma para fazer outros tipos de cálculo, como média e etc. Tá? Então fica aí a dica de como utilizar a autossoma para fazer esse tipo de cálculo. Bom, essa opção aqui logo ao lado, chamada usar recentemente, é uma opção que ela mostra para você as últimas funções que foram utilizadas. Isso é interessante porque muitas vezes a gente usa sempre a mesma função para o mesmo tipo de cálculo. Então é como se fosse um atalho mais rápido para você chamar o assistente em relação à função que você quer fazer, tá? Bom, outra coisa interessante é que aqui no Excel nós temos na parte de cima todos os tipos de funções e recursos matemáticos e de automação já reservados por cada tipo de categoria. Você lembra daquelas categorias que nós vimos ainda há pouco nesta tela aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar.
Você lembra essas categorias que nós vimos bem aqui ainda há pouco? Essas categorias? Então essas categorias, elas nada mais são do que as mesmas categorias que se apresentam aqui na parte superior da tela. Ó. Tá? Então, aqui são as categorias mais principais, tá, gente? São as que mais usadas. Financeira, para cálculos estatísticos de dinheiro ou contábeis. Lógica, para definir comparações entre falso ou verdadeiro. Texto, para manipulação de textos dentro da planilha ou formatações de texto. Data e hora, para controle e conversão de números em data e horas ou cálculos entre datas e horas. Pesquisa e referência, para fazer a planilha procurar valores ou procurar coisas dentro do conteúdo da mesma. Matemática e trigonométrica, que é para você fazer cálculos de matemáticos simples, como o inteiro, que nós usamos ainda há pouco, e cálculos trigonométricos, de cosseno, seno e cálculos geométricos. Tá? E outras funções não especificadas por categoria você pode encontrar nessa última função, que é estatística, engenharia e cubo e informações, certo? Informações ela vai te dar coisas sobre o sistema. Na parte do curso avançado de Excel 2010, nós vamos ver bastante cálculos, equações e fórmulas envolvendo esses tipos de recursos aqui, tá, gente? Então, vamos deixar para a gente cair de cabeça nisso aqui na parte avançada do curso. Bom, agora uma coisa interessante que eu vou passar a explicar e que é deveras importante e deveras útil até para a questão de marcações diárias e quando a sua planilha for muito gigante, muito comprida, é a inserção de nomes ou gerenciamento de nomes. Primeiro, o que é um nome? Um nome, ele é uma palavra que você irá definir como se fosse um código específico dentro de uma área ou para um valor ou uma posição da sua planilha, ou para uma sequência de valores da sua planilha, né? Por exemplo, eu posso marcar toda essa área aqui, ó, interna, toda essa área interna da minha planilha de contabilidade e chamar essa área de pagamentos, né? Então vamos fazer isso agora. Eu marco a área, como eu acabei de marcar, e aqui na parte de cima eu clico em definir nome, ok? Automaticamente ele abre uma tela para mim e nesta tela eu vou definir o nome da área que eu marquei. Você pode até verificar aqui na parte de baixo que a área ela já está indicada como condomínio de B3 a F10, correto? Na parte avançada do Excel nós vamos aprender o que significa esse símbolo de cifrão, esse símbolo que lembra dinheiro aqui nas posições, né? Mas vamos fazer de conta por enquanto que eles não estão aí. Então é como se fosse condomínio de B3 a F10. Bom, da área B3 a F10 eu vou ter que dar um nome para essa área. Como eu falei anteriormente, nós vamos chamá-la de pagamento. Pagamentos. Então tá aqui, ó. Pagamentos. Ok? E vou dar OK agora. Certo? Bom, então essa área... Vou dar uma pausa aqui que tem um carro passando, depois eu retorno. Bom, pessoal, já que o carro passou, vamos retornar aqui à definição de nomes. Então, como eu expliquei ainda há pouco, nós marcamos aqui a área da planilha e definimos o nome dela como pagamentos. Então, se eu quiser fazer algum cálculo com essa área, eu não preciso mais necessariamente marcar a área. Basta eu lembrar o nome que eu dei, que foi o nome de pagamentos, né? Então, por exemplo, se eu quiser tirar aqui do lado a média desses pagamentos, eu posso fazer assim, igual média, e escrever a palavra pagamentos. Pronto, automaticamente ele já fará o cálculo, ok? Você vê que não é difícil. Então você vê que fica fácil a gente fazer cálculos usando palavras ao invés de áreas, né? Por exemplo, eu vou aqui marcar esta área agora, que é a área do total dos blocos. Então eu vou definir um novo nome aqui em cima e vamos chamar de tot underline block, certo? Vamos dar um nome código para isso daí, tot underline block. Ao dar OK, esse nome já é inserido na memória do Excel. E é salvo, vale ressaltar que esses nomes são todos salvos junto com a sua planilha. Tá? Eles não serão utilizados em outras planilhas, mas somente na sua que você está abrindo e salvou aquele nome nela.
Então vamos dar um exemplo aqui fora. Eu quero agora calcular o desvio padrão dessa área aqui, que é da área dos blocos. Então vamos fazer igual desvipad, como nós aprendemos. Você vê que até aparece aqui o mini assistente, nós chamamos isso aqui de mini assistente. E ele tem um recurso útil, porque além de explicar para você a função, como ele está explicando aqui ao lado, ó, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra de valores lógicos, né? Então a gente pode dar 2 cliques aqui nesse mini assistente e ele automaticamente já abre um parêntese e mostra como seria a estrutura da função que você está utilizando. No caso, no lugar de número, eu irei utilizar o nome que eu criei para aquele grupo de valores de totais de blocos, né? E lembra do nome? O nome foi tot block. Não sei se você reparou, mas toda vez que usamos um nome que realmente faz parte dos nomes inseridos, ele automaticamente mostra esse nome aqui na parte de baixo. Então, o mini assistente de fórmulas do Excel, ele permite que você também escolha nomes dentro do grupo de nomes que você escolheu. Então, eu dando 2 cliques aqui, ele automaticamente já preenche com o nome que você previamente cadastrou. Esse mini assistente vai ser útil de você dar os 2 cliques, porque se o nome dado for muito grande, você não precisa escrevê-lo, apenas basta dar 2 cliques na lista de nomes que aparecer no mini assistente logo abaixo da sua função ou da sua equação. Feito isso, você apenas fecha parênteses e dá Enter. Então o cálculo já é realizado automaticamente, certo? A pergunta é, por que veio com esta formatação? Porque como você marcou um grupo que já estava previamente formatado, então o grupo mantém a formatação na referência do nome que você utilizou dentro da fórmula. Por isso que ele trouxe com a formatação dessa forma, ok? Mas nada impede que nós mesmos façamos uma nova formatação, como eu farei agora aqui, clicando nessa ferramenta de número que nós aprendemos na parte básica, nas primeiras aulas. Então vamos lá, clicando aqui, o número retorna e eu posso até mudar a cor de fundo, né? Vamos colocar branco a cor de fundo e vamos colocar a cor do texto azul. Então pronto. Opa, não ficou azul. É porque tem uma formatação condicional aqui, tá, gente? A formatação condicional, você lembra que nas primeiras aulas nós colocamos uma formatação condicional que faz com que qualquer valor desse grupo que seja abaixo de 600 ele fique vermelho. Então ele está usando corretamente a função condicional, a formatação condicional, tá, pessoal? Bom, então outro recurso aqui do grupo de fórmulas que nós vamos utilizar, além da definição de nomes, vale lembrar também que aqui você gerencia os nomes que você previamente cadastrou. Aqui estão os nomes que você cadastrou e aqui estão as áreas e endereços dados por esses nomes, né? Referenciado a esses nomes. Você pode até excluir, como aqui em cima, editar, você pode mudar alguma coisa, né, em relação ao nome e ao endereço, certo? E pode até criar um novo nome a partir desse gerenciador, bastando marcar uma área da planilha e dar nome a ela. Por exemplo, eu vou clicar aqui em novo e aqui no bilotinho do lado eu vou marcar a área dos totais de apartamentos, ok? E dou Enter e eu posso dar um nome aqui, vamos chamar de tot apart, certo? E ok. Pronto, eu tenho agora aqui no meu gerenciador um terceiro nome definido. Legal, né, pessoal? Então você pode gerenciar aqui nessa tela todos os nomes que você previamente já deu, né? E vamos lembrar que tudo isso é feito aqui, ó, aqui em cima, bem no meio, em gerenciador de nomes, ok? Bom, outro recurso que eu tenho bastante útil aqui na parte de nomes é essa opção, criar a partir da seleção. Quer dizer, eu posso marcar uma seleção, fazer uma área, ou marcar só um valor que seja, ou uma área, e ele já cria um nome a partir da seleção, né? Mas não é um recurso tão útil de se utilizar, porque a gente mesmo gosta de controlar os nomes e as áreas que nós marcamos. Então, vamos deixar para ignorar essa opção, porque ela não será tão útil do que quanto a primeira e o gerenciador, tá, gente? E não vamos esquecer que no mini assistente ele também já bota os nomes para você utilizar. Bom, agora vamos ver um recurso que é muito legal,
muito bacana para você fazer correções e checar erros dentro da sua planilha, ou para quando você pega uma planilha de alguém e você não sabe exatamente como foi feito os cálculos daquela planilha, tá? Esses recursos aqui de auditoria de fórmulas. Auditorar fórmulas nada mais é do que tentar aprender da onde vem um determinado resultado ou o que um determinado valor ou posição na planilha influencia nos resultados, né? Por exemplo, eu tenho esse valor de 1.300 e eu não sei da onde veio o resultado desse valor. Lógico que se eu olhar aqui para cima na linha de edição ou teclar F2 no teclado, eu vejo como foi construída a fórmula. Mas existem pessoas que têm certa dificuldade de entender a grafia de uma determinada equação ou função do Excel. Nesse caso, a função de auditoria vai ajudar nisso. De que forma? Você clicando aqui em rastrear precedentes, logo aqui em cima, onde está marcado de laranja, o Excel mostrará da onde veio esse determinado valor. Então vamos ver. Aqui, ó, ele está mostrando numa linha azul da onde veio o valor de 1.300, né? Ele veio desse grupo de 5 células aí, da B4 até a F4, né, gente? Bom, se eu quiser remover esse indicador, eu posso vir aqui, ó, em remover setas. Ele remove automaticamente. Se eu quiser, eu também posso rastrear cálculos mais complexos, como por exemplo, este aqui, ó. Este aqui eu não sei de onde veio esse valor. Então, se eu clicar aqui em rastrear precedentes, ele me informa que esse valor veio de toda esta área aqui, ó. Toda esta área que foi diagonalmente cintilada com essa linha azul, né, gente? Então, é interessante esse valor de precedente, né? Vamos remover novamente a seta. E outra forma interessante é você saber desejar saber se aquele determinado valor, por exemplo, esse 200, em que cálculo ele vai influenciar, em que resultados ele é um fator, aonde ele vai alterar dados ou recálculos dentro da sua planilha, né? Nesse caso, você pode usar a opção rastrear dependentes, que vai mostrar isso para você. Então vamos lá. Eu clicando aqui em rastrear dependentes, ele mostra que esse valor de 200 influencia nesse cálculo aqui fora, nesse resultado aqui, no cálculo de fora e em todos esses 6 totais e 6 valores que aparecem aqui embaixo. Então, quer dizer, e além desse total aqui da coluna, né, o de 1.600. Então, é muito interessante, porque você sabe até onde aquele valor influencia nos cálculos e recálculos de sua planilha, né? Então, é muito legal esse recurso de dependentes, de rastrear dependentes. Então, vamos entender que rastrear precedente mostra quem são os fatores do cálculo ou do resultado. Rastrear dependentes mostra qual cálculo depende daquele valor ou daquela posição da planilha, ok? Então não vamos esquecer disso. Bom, continuando agora, vamos remover as setas novamente. A gente tem a opção mostrar fórmulas. Essa opção é interessante porque quando nós olhamos uma planilha desta forma que nós vemos, nós apenas visualizamos os valores, mas não visualizamos num todo como são as fórmulas desses valores. Para isso a gente tem que visualizar um a um, né? Olhar para a linha de edição aqui de cima, né? Aquela que indica o que, que tem naquela posição, ou então teclar F2 para ver o que, que tem dentro, né? De cada uma desses valores resultantes. Mas se você quiser, o Excel pode mostrar todas as fórmulas que foram utilizadas. De que maneira? Bastando apertar nesta opção, mostrar fórmulas. Então você vê que, ó, toda a planilha foi modificada, certo? Para que você veja todas as fórmulas de uma vez só na sua planilha. Olha, gente, isso é muito útil para você aprender como fazer determinadas fórmulas de planilhas que tenham sido enviadas para você e você quer saber como foi, quer dar uma estudada, uma analisada de saber como é que foi construída aquela planilha, principalmente os cálculos e fórmulas, né? Então essa opção será muito útil para isso. Então nós vamos clicar novamente para ela voltar ao estado que estava antes. Então tá aí. Então é uma alternância. Ou você mostra a fórmula, ou você não mostra as fórmulas. Tá, pessoal? Bom, outro recurso muito 10 é a verificação de erros. Essa opção de verificação de erros vai procurar na sua planilha se existe alguma célula, algum resultado, alguma fórmula
ou alguma coisa que você esqueceu de calcular corretamente, tá? Não quer dizer que essa opção não quer dizer que todos os resultados estão corretos dentro da sua teoria equacional. Na realidade, ele vai procurar erros de digitação, erros estruturais e dentro das suas formas. Mas ele não procura erros de lógica, né, matemática. Isso aí vai depender muito do matemático que está construindo a planilha. Então, vamos procurar por erros de estrutura e digitação. Dando um clique aqui nessa ferramenta, ele analisa de uma vez só toda a planilha e, se não achar nenhum tipo de erro, ele diz que a verificação do erro de toda a planilha está concluída, indicando que não tem nenhum erro dentro da sua planilha de estrutura. Pois bem, eu vou simular um erro aqui, tá, pessoal? Eu vou aqui no lugar de 2 pontos, eu vou colocar aqui mais uma área de texto. Pronto. Então eu estou fazendo uma soma de duas áreas de valores com área de texto. Lógico que vai dar erro, né? Se eu der Enter, ó, você vê que já deu erro. Mas pode acontecer desse erro passar desapercebido e a gente acabar imprimindo a apostila com esse erro. A planilha com esse erro. Então, a melhor maneira de checar se ainda tem algum erro pendente em toda a sua planilha, principalmente se ela for muito grande, é clicando nesta ferramenta. Então vamos lá. Ao clicar, ele acha o erro para mim, ó. Ele até marca aqui na planilha, ó, com a célula ativa e explica todo o erro aqui nessa telinha, certo? Então nós vamos até ampliar para ver, ó. Ele explica que a soma de E3 e E10 mais B2 e G2 foi usado um valor na fórmula com um tipo de dado incorreto. Lógico, como é que a gente vai somar uma área de números com uma área de texto, né? Bom, nesse caso, eu posso pedir aqui uma ajuda textual sobre o erro. Ele vai me abrir um pequeno manual que vai explicar as possíveis causas do erro, né? Eu posso mandar ele ignorar erro, mostrar as etapas de cálculo ou a progressão do cálculo. Vamos ver a progressão, né? Então tá aqui, ó. Então vamos mandar avaliar a progressão agora, aqui embaixo. Então ele já mostra, ó, que há um erro de valor, que justamente deve ser antes do B2 e o G2, né? Então, quer dizer, ele já mostra até aqui na próxima avaliação que eu fiz que um determinado valor está sendo somado com um texto. Isso não existe, gente, tá? Então, vai dar um erro de valor, lógico, né? E, por fim, valor. Então, o que é que a gente pode fazer? Ele já indicou onde é o erro, a gente pode tentar corrigir o erro, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Para verificar se ainda existem outros erros além desse, a gente manda avançar. Então essa tela de verificação de erros, ela vai verificar etapa por etapa, erro por erro, para você tentar identificar aonde foi que você errou na estrutura do cálculo, certo? Então eu vou mandar avançar, tá? E ele vai dizer agora que existe um segundo erro nessa fórmula, que é chamado fórmula inconsistente. Ou melhor, a fórmula nesta célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Então ele quer dizer que o tipo de cálculo que você tentou construir não condiz com as células que estão ao redor. Lógico, as células que estão ao redor estão somando apenas números, e essa aí está somando algo completamente diferente. Então ele está mais do que correto na explicação do erro. Então vamos para a próxima análise. Bom, aí ele termina a análise de erro e diz que a verificação está completa. Então só foi achado mesmo esse erro que ele está marcando. Então agora a gente vai corrigir o erro, né? Tirando esse grupo de células de texto, e automaticamente o valor resultante retorna corretamente, tá, gente? Então, para você ver como é importante essa opção aqui de cima de verificação de erros, tá? Bom, avaliar a fórmula, ela é interessante que ela vai fazer exatamente o que a avaliação fez ainda há pouco. Ela vai fazer a progressão de uma fórmula. Ele vai mostrar etapa por etapa como um determinado resultado está sendo calculado. Nós chamamos isso matematicamente de progressão matemática, ou progressão aritmética, ou progressão equacional, depende de como você utilize e o método que você utiliza. Então, por exemplo, eu vou pegar esse total aqui e eu quero ver a progressão e avaliação dele, certo? Então eu venho aqui nessa opção de cima, chamada avaliar a fórmula, e automaticamente aparece essa tela. Nessa tela, ele vai avaliar passo a passo o que acontece dentro dessa fórmula. O primeiro passo é esse que nós estamos vendo aqui.
ele vai, de uma certa forma, espera aí, deixa eu desampliar, deixa eu voltar, está aqui o mouse de volta, então vamos lá em avançar, avaliar a fórmula, e aqui nessa avaliação de fórmula, eu irei fazer etapa por etapa. Então a primeira etapa ele já mostra a grafia. A grafia é como ela está escrito, que é soma de G3 a G10, como está marcado aqui, ó, né? Então vamos fazer a primeira avaliação do primeiro etapa. Então eu vou avaliar e ele já dá o resultado. Se você tem uma grafia de uma equação ou de um cálculo e ele já dá automaticamente o resultado na avaliação, significa que não existe erro nenhum. Isso é muito bom, porque aí você sabe que não está acontecendo nenhum tipo de erro. Vamos fazer avaliação de outros cálculos, como por exemplo, desse aqui de baixo, desses aqui, ó. Certo? Então eu marco, vou lá novamente em avaliar a fórmula, nós voltamos para a tela aqui, né, de avaliação, e a gente vai ver como é que foi feito. Aqui você pode ver, ó, aqui em cima, como é que foi feito a primeira etapa, que ele primeiro conta os valores, né? Então ele conta os valores entre B3 e F10 e automaticamente quando a gente avalia, ele já dá o resultado. Então se já deu o resultado, não tem nenhum erro, tá, gente? Então é muito útil essa opção aqui de cima para você saber se existem erros estruturais nas etapas de cada parte da sua fórmula, né? Aqui não tem muita prática para a gente nisso, porque essas fórmulas são muito simples, mas existem fórmulas que são bem complexas e bem grandes e elas vão atrapalhar um pouco na hora de você avaliar. Então você tem que prestar muita atenção nessa avaliação. Muito bem. De uma certa forma, a gente pode dizer que essa opção até ensina como a fórmula é calculada, certo? Bom, a gente vai pular essa opção aqui, janela de inspeção, que ela não tem tanta utilidade assim não. Às vezes ela fica na frente da sua planilha e atrapalha muito a edição e correção dela. Então a gente vai pular essa opção aqui, tá? Agora aqui tem opção interessante, no final aqui, tá? É nas opções de cálculo. Aqui em opções de cálculo, nós podemos escolher se a planilha vai ser calculada automaticamente ou não. Por exemplo, aqui eu posso escolher entre automático ou manual, certo? Em automático, qualquer alteração que você fizer na planilha já resultará em novos resultados. Em manual, não. Em manual tem uma diferença, como eu vou mostrar agora. Por exemplo, eu vou alterar esse valor de 340 para 200. Quando eu teclar Enter, o valor de 840 que está aqui ao lado, ó, ele deverá ser alterado. Então vamos ver se vai alterar. Ele não alterou, ele permaneceu em 840. Por quê? Porque para eu recalcular toda a planilha no modo manual, que foi o modo que eu botei ainda há pouco, eu terei que apertar F9 do teclado. Então vamos lá, apertando F9, veja que o cálculo foi totalmente refeito. Alterou os totais de 350, alterou os totais aqui para 700 e o valor total aqui de 6.000. Então você vê que bastando pressionar F9, o cálculo foi refeito. Tem gente que gosta dessa forma de operação, da forma manual, mas eu sinceramente não gosto muito, porque é um pouco trabalhoso. Então vamos voltar para automático, certo? De praxe, por padrão, o Excel já vem sempre no modo automático, mas nada impede que você vá lá e troque para o modo manual. Bom, então vamos ver se está no modo automático. Eu vou escrever aqui novamente 350 e vou dar Enter. Veja que ele já calculou automaticamente no momento que eu dei Enter, provando que o cálculo da planilha agora está no modo automático, tá, gente? Bom, outro recurso interessante que tem aqui é que eu tenho uma ferramenta que equivale à tecla F9, que é o calcular agora, né? Mas ao invés de vir aqui em cima e clicar, que dá muito trabalho, é melhor eu pressionar mesmo no teclado F9, tá bom? Bom, a ferramenta logo de baixo, ela significa que você só vai fazer o cálculo para esta planilha que está sendo utilizada e não para as outras planilhas que estão aqui embaixo. E isso é muito útil porque muitas vezes nós vamos ver na parte avançada que uma planilha depende de outra. Então, se você não quiser que o resultado de uma ou as alterações de uma influenciem em outra, então utilize esse último ícone que existe na tela aqui, que é o chamado calcular planilha. Ele vai calcular somente a planilha que está aberta e sendo visualizada, tá, gente? Bom, então tá aí a parte básica do grupo fórmulas.
certo? Dei um trabalhão aqui para a gente aprender e você vê que aqui tem recursos muito interessantes para auxiliar, montar, para escolher tipos, gerenciamento de nomes que vão ser utilizados nas fórmulas e rastreamentos e cálculos de dados e fatores de sua planilha, né, gente? Então, fica aí um abraço meu e a gente retornará depois com mais recursos básicos aqui do Excel na 12ª aula. Tchau, gente.